Tô chamando o João de novo aqui agora, vamos ver. Aí se não rolar, a gente trabalha com a imagem estática mesmo, paciência. Tá bom? A imagem Vamos trava, lá. tá vendo? Cara, de novo, ó, tá travado, É, tá travado. tá travado. E o pior é que você tava mais bonito antes do que agora, João. Paciência, cara. Vambora, cara, vambora. Tá bom, beleza. Gente, olha só, eu queria começar contando para vocês uma coisa sobre o João. Acho que ele não vai ficar bravo comigo, não. É bom, como ele não está aparecendo no vídeo aí, se ele ficar bravo e franzir a testa, eu não vou conseguir ver a cara dele, né? Mas o João teve muitas coisas na nossa caminhada, né, na nossa amizade, na nossa parceria, que me marcaram muito. Uma delas é a gentileza, a bondade com que o João fala das pessoas. O João é um cara que carrega consigo um sentimento de gratidão, que ele não se cansa de manifestar a gratidão Ô dele. filha, e se eu usar o seu celular? Pode ser. Vai Pode falando, ser. Flávio. Oi? Pode continuar a falar aí, desculpa. Não, se você quiser pegar o celular dela, eu só preciso saber o nome dela no Instagram, quando ela entrar, para eu poder chamá-la aqui, né? Não teria É, problema nenhum, vamos tocando, cara, vamos tocando, tá vamos bom? tocando. Mas, João, uma das coisas para mim que foram mais marcantes na nossa amizade foi um dia que você chegou para mim, você chegou firme, olhou para mim assim no olho, falou, cara, eu tomei uma decisão, eu quero assumir o protagonismo da minha carreira. A minha carreira tem que ser minha. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero ficar na mão de empresa, eu quero eu assumir o comando disso. E, João, ali você tomou uma decisão e você foi para cima de se tornar protagonista. Aquilo me marcou muito, porque o que eu mais vejo são profissionais, às vezes infelizes, insatisfeitos nas empresas, mas sem a coragem de tomar uma decisão. E você foi lá e tomou essa decisão. Minha pergunta é, João, por quê? Olha, Flávio, essa pergunta ela está muito ligada, cara, ao desenvolvimento do trabalho que nós fizemos juntos durante o período, daqueles primeiros dois anos que nós trabalhamos juntos, mais especificamente, né? Eu vejo isso muito ligado, Flávio, à ampliação do autoconhecimento que eu tive durante a oportunidade que a gente teve de desenvolver as nossas SDIs da vida. Espero que você explique para o pessoal daqui a pouco o que é isso. As, né, quando a gente faz aquele inventário das nossas fortalezas e se entende um pouco mais, aprende que é possível você fazer coisas que a princípio te trazem algum tipo de desconforto, porque você começa a entender por que te traz esse tipo de desconforto e você começa a poder trabalhar essa visão do desconforto em você mesmo. E certamente aumentei a minha capacidade, cara, de conectar coisas que não estavam muito ligadas ao meu propósito como missões que me levavam na direção do meu propósito. Porque eu comecei a entender que nem tudo que eu não gosto de fazer eu devo abandonar. Eu posso entender outras formas de enxergar essas coisas e conectá-las ao meu propósito de vida. Criar planos para que isso aconteça de uma maneira em que eu tenha trocas e ganhos, apesar das perdas que certamente virão por eu não estar fazendo aquilo que está muito conectado comigo em algum momento. Então, eu não sei se você lembra, cara, da gente discutindo a ferramenta Smart. Você quase me matou do coração, que eu me deu a vontade de te dar uma surra naquele dia, cara. Porque eu entregava a ferramenta para você e você me devolvia a ferramenta. Eu entregava a ferramenta para você e você me devolvia a ferramenta. E esse aprofundamento pessoal certamente me ajudou muito a fazer essas escolhas que você está dizendo aí, cara. João, eu acho que é importante, né, falar para as pessoas, eu vou fazer uma legenda aqui dos termos, né? Eu acho que é importante, quando você fala do SDI, que é uma ferramenta de autodescoberta, de autoconhecimento, uma ferramenta muito poderosa mesmo, né? Ela tem esse viés provocativo. Eu vou falar a questão do Smart ainda, mas eu acho que eu vou te provocar um pouco mais com essa questão, João. Porque Tá assim, bom? muitas pessoas passam por essa experiência do SDI. Muitas pessoas passam, muitas pessoas se descobrem, e dentre essas muitas pessoas, nem todas estão felizes. Mas poucas tomam uma decisão tão arrojada de se tornar protagonista de sua carreira.
Então, eu queria saber de você um pouco mais, assim, João, mas o que exatamente te mobilizou para isso? Porque você deve ter tido medo, você deve ter tido uma série de preocupações, mas ainda assim você enfrentou. Por que você enfrentou? Primeiro, porque eu não gosto de sentir medo. Então, tudo que me mete medo, eu procuro enfrentar. Eu só não gosto de enfrentar os meus medos sem ter a menor noção do que eu estou encarando. E Que, talvez tenha sido isso que o SDI me proporcionou e todas as nossas conversas me proporcionaram, porque todos os nossos medos são projeções internas nossas. Na maior parte das vezes, você está projetando coisas. Quando você começa a mergulhar em você mesmo e entender por que você faz essas projeções, por que você lida, por que certas pessoas, quando você conhece, parece que você tem uma conexão com ela, que você conheceu ela a vida toda. Por que outras isso não acontece? Como é que eu posso fazer para melhorar essa questão em mim, não é no outro? Porque no outro eu não consigo mexer muito. perfeito, Né? O perfeito. máximo que eu posso fazer é mudar as questões em mim mesmo, né? Para tentar fazer com que o ambiente mude. Porque pode ser que com o ambiente modificado, a outra pessoa do lado também se motive a se movimentar, alguma coisa faça ela se mexer. Então, para mim, a arrancada, essa virada que você está falando, é lógico que provoca medo. Mas, para mim, o problema do medo é o medo de sentir medo. Eu nunca tive medo de sentir medo. E quando eu tenho medo, eu quero entender por que eu estou com medo, o que está me afligindo. Como é que eu posso me fortalecer para melhorar meu jogo? De que forma eu posso trabalhar as questões que estão me afligindo para que eu tenha visão do que está acontecendo. Eu não gosto de estar cego, né? E o SDI, essas questões nossas de muita introspecção, me proporcionaram isso, Flávio. Eu cresci muito internamente. Meu intra-relacionamento melhorou muito. Eu converso comigo muito melhor do que eu conversava antes. E isso já tem tempo que está sendo feito. Então, cada vez mais eu me sinto melhor nesse sentido, entendeu? João, acho que a gente se conhece há uns 4 anos e nessa caminhada, né, de parceria nossa de trabalho, a gente sempre trocou muita figurinha sobre emoções, sobre sentimentos, mas você me disse algo hoje aqui que para mim é uma, na verdade não é que é uma novidade, eu só não tinha me dado conta disso sobre você. Mas eu gostaria muito de compartilhar isso que você falou com a audiência, porque isso é muito profundo. Você falou, eu não tenho medo de sentir medo. Isso é uma qualidade que poucos líderes têm, mas é uma qualidade muito decisiva. Porque quando você tem medo de sentir medo, você se esconde, você foge da realidade e você acaba fugindo de você mesmo. E aí, nessa hora, você se escraviza com o status quo, você se escraviza no ambiente e você não tem coragem de tomar as decisões que são importantes para a sua vida pelo medo de sentir medo. Então, eu diria que talvez uma das qualidades mais fortes que você tem na sua inteligência emocional é exatamente essa. Eu nunca tinha me dado conta disso, não sei se você já tinha processado isso dessa forma, mas, cara, isso é muito legal, João. Isso te torna muito mais forte. Faz sentido isso, João? Então, Flávio, faz muito. Para mim, essa foi a principal questão, cara. Porque é comum a gente esconder as coisas da gente mesmo. Você colocar panos quentes, você ser mais compreensivo consigo mesmo. Eu lembro de uma discussão nossa, cara. Tava eu, você e o Nacional na época. E aí você me perguntou que nota você daria para você nesse sentido. Aí eu falei assim, bom, se eu fosse ser muito camarada, eu me daria 7. Aí eu falei, aí vocês disseram assim, bom, se você for muito camarada seu, cara, se dá 5. Sim, se exija. Porque, sabe, a gente às vezes quer ser camarada da gente e se diminui. Na verdade, a gente se aumenta, mas na verdade não tem ganho. Porque você ainda não está lá. Você não está lá ainda. Ainda falta alguma coisa. Tá Né? E a certo. pior coisa que tem é essa discussão interna. E é muito importante você saber bater esses papos, entender por que você está projetando desse jeito. Certamente isso me fortaleceu, Flávio. Eu não tenho a menor dúvida disso, cara. Eu não tenho dúvida também, João, não tenho dúvida. E você comentou, né, que você quis me bater, que você quis me dar porrada na vivência do Smart. E eu tenho certeza que muita gente que está aqui, que participou, e eu vi algumas pessoas comentando aqui, inclusive, né? E acho que vale a pena também só contextualizar. O Smart é uma vivência que a gente faz voltada para objetivos, para metas, para resultados,
mas ela é muito ancorada no autoconhecimento, enquanto eu consigo enxergar relevância naquilo que eu falo e naquilo que eu faço, né? E a gente tem uma metodologia muito própria de trabalhar isso. Eu tenho essa metodologia que eu desenvolvi há alguns anos, né? E nessa metodologia, a gente vai extraindo da pessoa um potencial máximo. Mas para extrair, a gente vai fazendo a pessoa lidar com uma frustração de não ter conseguido, e a gente vai subindo a régua, vai provocando e vai causando uma ansiedade muito grande no sentido de, pô, esse cara não vai me falar que eu já consegui. Então, se a gente parar para pensar, essa é uma baita essência de liderança, que é Sim. você encorajar a pessoa que ela pode, você desafiar ela a fazer melhor, você tá do lado de uma forma respeitosa, porque em nenhum momento você e ninguém ali sentia que eu estava de sacanagem com vocês. Vocês sabiam que não era sacanagem, mas que era um momento de falar, cara, você pode ir além. Porque na hora que você vai além, que você descobre, que você vence o desafio, cara, é impagável a sensação. É impagável. Mas para isso você tem que se permitir viver a experiência. Então, Sem assim, dúvida. né? Mas muito, muito Sem bom, dúvida. João. Muito bom, muito bom, muito bom. João, deixa eu mudar um pouquinho aqui a nossa conversa, porque, na verdade, né, apesar desse laço fraterno que nos une, Opa, hoje o nosso tema é falar de coaching. E você foi um boa. cara que, de repente, falou: agora eu vou estudar coaching, me deu o privilégio de me permitir o seu mentor nessa caminhada de coaching, né? Participou da formação comigo. Sim. Mas, cara, o que que deu em você para falar, bom, vou fazer coaching agora, quero aprender isso? O que que deu? Flávio, eu achava que eu era bom, cara, nessa história de fazer pergunta, dar feedback, de ampliar a visão das pessoas. Eu achava que era até a gente se conhecer no nosso curso, cara. Não, sério, agora eu tô sendo sincero. Eu achava que era bom. E isso, sem dúvida, cara, quando eu vi a oportunidade de melhoria, porque eu achava que eu estava num determinado ponto do caminho e eu não estava nem na metade dele. E eu acho que é isso que faz a diferença que você está falando, Tony, é você olhar para você com olhar para si mesmo, né, com essa visão de imparcialidade. E fazer esse julgamento imparcial e justo consigo mesmo. E falar assim, cara, você não está lá. Agora, a escolha é sua. Fazer o download é contigo, a opção é nossa, né? Se você quer avançar ou não, a opção é nossa. Então, essa visão do coach, como ela fez muito sentido para mim durante o período que a gente trabalhou junto, e fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho, encontrem as respostas naquilo que você está perguntando, encontrem as respostas em si mesmo. De vez em quando você dá tela azul e não consegue caminhar de jeito nenhum, porque o questionamento é tão grande em cima daquilo que você está te incomodando, que está te doendo, e você acredita que não vai ter resposta para aquilo, e você dá um sopro de vida na pessoa através de um pouquinho de mentoring para ela poder, cara, pelo menos respirar. Essas transformações que a gente foi fazendo me inspiraram muito. Então, o coaching entrou na minha vida por esse viés. Eu olhei para isso e falei assim, cara, eu quero isso para mim. Eu não quero só o que eu tenho até agora, eu quero mais. Eu acho que isso funciona. Eu acho que a gente aprende a deixar para trás. Eu escutei uma frase esses dias fantástica, né? Fantástica. Quem não sabe fazer gestão faz pressão. Tá certo, tá certo. Quem não sabe fazer gestão faz pressão. E quando a gente olha para o coaching te dá uma capacidade de você às vezes, ou na maioria das vezes, liderar mais do que fazer gestão. E liderar liberta. Liderar inspira. Para os dois lados. Para quem está recebendo e para quem está também oferecendo. Ambos ganham com isso. Não estou dizendo que eu não faça gestão. Fazer gestão é fundamental. Faz parte, sim. Faz parte. Agora, quando você consegue passar para um segundo nível, a pessoa passa a olhar para ela mesma como a sua própria inspiração. Uhum, Cara, sim. qual é o limite que existe para alguém quando a própria fonte de inspiração é o progresso dela mesma? Eu não sei qual é o limite. Sim, sim. João, eu estou vendo que já tem gente pedindo aqui para você falar na prática, né, como é que você aplica com a equipe.
Mas Ah. vou deixar essa galera curiosa mais um pouquinho, porque eu ainda tenho pergunta, viu? Eu vou fazer uma interrogativa aqui de entrevistador, porque. Mas eu acho que isso mesmo, João. A gente tem que separar muito claramente, né? Não é fazer gestão ou liderança, é fazer gestão e liderança. Tem espaço Sem para as duas dúvida, coisas. Com a sem dúvida. gestão, eu garanto o meu resultado imediato, eu garanto o dia a dia, eu garanto que as coisas aconteçam e eu garanto que a minha equipe faça o que tem que ser feito. Agora, a liderança é aquilo que vai me garantir que as coisas vão permanecer, que vão ser sustentáveis, que vai ter um crescimento, porque é aquilo que a liderança ela vai tirar algo a mais das pessoas. Então, com certeza, faz todo sentido. Agora, você falou de uma frase que você ouviu, e recentemente eu vi uma charge. E nessa Ah, charge falava o seguinte, João: os 10 tipos de gente mais chatos do mundo. E um dos ah. 10 tipos de gente mais chatos do mundo eram os coaches. João, você se enquadra nisso, João? Você está entre os chatos, João? Como é que é essa Ra- história? Rapaz, eu vou te dizer assim que tem hora que o coach é irritante mesmo, porque existe uma coisa engraçada, né? As pessoas elas querem mudar, elas querem a mudança, mas não querem mudar com a mesma Sim, intensidade que elas querem a mudança, sim, né? Isso é muito curioso, né? Todo mundo quer a mudança, mas poucos estão dispostos a pagar o preço de mudar, né? E mudar dói, tira o chão, é um desafio grande. E o problema do coach é que o papel do coach não é dar respostas. É infernal essa questão de ser chato nesse sentido. Porque sim. o seu papel é fazer as grandes perguntas. Fala, Flávio, você está olhando. Não, Porque eu estou te vendo e você não está me vendo, né? não, é que eu estou pensando aqui, eu estou matutando aqui, que na verdade eu acho, né, que por trás desse comentário que a pessoa fez, né, que a Charge fez, de que, pô, os caras mais chatos do mundo são os coaches, eu não acho que é o fato de você fazer perguntas, de você tirar a pessoa da zona de conforto. Eu acho que é porque hoje a coisa banalizou demais. Então, assim, você vai nas empresas, o cara fala, eu vou dar um coach para minha equipe. Aí você Ah, vai ver o que é sim. o coach, é uma palestra motivacional, é um discurso furado, vazio. E não é essa coisa de provocar no sentido de usar a pergunta, de tirar o cara da zona de conforto com uma provocação que realmente faz o cara pensar, faz o cara enxergar além. Então, eu acho que essa banalização do cara falar meia dúzia de frase feita e dizer, estou fazendo coaching com a minha equipe. Isso, para mim, é realmente uma coisa meio. Acho que desmerece, João, na verdade, todo um trabalho que algumas pessoas fazem de coaching. Eu posso dizer que, poxa, quando eu trabalhei com vocês lá na companhia, cara, eu tinha uma entrega para vocês verdadeira, honesta, de me preparar para aquilo, de me sentir desafiado para aquilo. Diferente de ir lá e ficar falando meia dúzia de palavra bonita para vocês que não ia agregar nada. E eu tenho Sem certeza dúvida. que essa é a forma que você trabalha com coaching também. Mas cá para nós, João, tem tanta picaretagem, cara. Tô falando besteira, João? Não, de maneira nenhuma. Só ver a quantidade de pessoas que entregam coach numa tarde, né? Então, pô, você faz uma É, formação é, em uma tarde, cara. Brincadeira, né? é, Pô, isso não funciona, né? Eu acho que isso é uma questão que envolve uma vida, não sei, uma existência, cara. É muito mais profundo, né? E sim, ainda mais quando a gente está falando dessa questão do coach corporativo e daquele coaching das pessoas que vêm procurar você para resolver uma situação pessoal, né? É muito importante a gente saber equilibrar esses dois lados da balança, né? Quando a gente está nessa condição de ser gestor e coaching ao mesmo tempo. O que, que eu e, entrego? sim, com certeza. Mas eu quero chegar nisso com você, João, essa questão do Aham. coaching no mundo corporativo, acho que isso é bem importante. Mas eu queria contar uma história sua ainda, João. Uma história sua Opa, que você nem imagina que eu vou contar aqui. então manda Mas ver. hoje eu fiquei muito feliz, né? Porque eu estava nas redes sociais e aí uma pessoa que nós conhecemos em comum, ela colocou lá, né, cara, imperdível essa live, porque eu vou estar, pô, são dois mestres para mim, o Flávio e o João. E o que que e por que que eu achei muito bacana? Porque para essa pessoa, eu estou falando do Rafael, que para mim é o Rafinha, Aham, eu já vou contar a aham. história do Rafinha para a galera, mas assim, o Rafinha, eu fui um mestre para ele no sentido de que ele era um garoto e eu era professor dele, eu era aquele professor de esportes que ele se espelhava, né? Então faz todo sentido ele olhar para mim e falar, pô, o Flávio foi um mestre para mim.
Agora, o João é a grata conquista. Por quê? Porque o Rafinha estava num momento de carreira muito difícil. Ele estava, acho que há 12 anos na empresa, talvez até mais. Foi mandado embora, estava sem chão e precisava de um coaching. Falei, Rafa, eu tenho o cara certo para você. Falei, João, ajuda esse rapaz aqui para mim. E, João, você fez um trabalho brilhante com ele, cara. Brilhante. Você teve uma entrega de verdade. Você estava ali inteiro com esse trabalho. E aí, no final, quando aquele meu aluninho, né, que agora é um homem, um pai de família, ele fala, pô, eu vejo no João um mestre, falo, cara, então o cara sabe o que está fazendo, né? Pô, muito legal isso, João. Porque você realmente foi na essência do coaching, você foi na essência da transformação, de contribuição. Cara, isso é um motivo de orgulho muito grande para mim, João. Muito grande, cara, de ver assim, você fazendo isso e sabendo que você está fazendo isso hoje, onde você trabalha. Aí eu vou contar mais uma história do João também, que hoje eu estou inspirado para colocar um tom aqui na história. Já que você não consegue te ver, João, pelo menos vai saber das histórias. Conta as fofocas, né? O João, nessa toada maravilhosa que ele tem, ele muitas vezes ele me manda alguma coisa, fala, porra, mestre, queria compartilhar isso aqui com você, o que você acha? Então, o João, apesar de toda a competência que ele tem essa humildade, pô, de me tratar com todo esse carinho, com esse respeito. E esses dias ele me mandou um vídeo dele falando sobre coaching. Gente, foi a coisa mais linda, cara. Porra, eu olhei e falei, cara, olha o João Metier aí falando de coaching, cara. Achei demais, João. Cara, fiquei tão orgulhoso, bicho, tão orgulhoso. Porque assim, cara, o nosso trabalho, porra, indo além, indo além. Fiquei muito feliz mesmo, meu parceiro? Demais. Ah, mas tem que ficar. Eu já falei para você que o fruto não cai longe do pé. A gente vai ficar aqui, nós vamos ficar aqui um falando coisa doce do outro a noite toda, cara, porque o aprendizado é mútuo. Eu hoje me sinto honrado, cara, de saber que inúmeras vezes eu te passo alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sei disso, porque você também não esconde. Entendeu? E Sim. é super bacana. Isso que você acabou de falar aí da questão da humildade diante do conhecimento. O conhecimento está disponível em tudo quanto é canto, cara. Não está preso num lugar só, com uma pessoa só. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Você não é porque uma pessoa não é letrada ou não é alfabetizada que ela não tem conhecimento. Não sei se a turma já leu, mas quem já viu sobre Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, né? É um livro fantástico que fala sobre isso. Que nenhum ser humano é uma tábua rasa, cara. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. A questão é, você está fazendo as perguntas certas para poder entender aquilo? Perfeito, perfeito. E, infelizmente, às vezes tem gente que é tão insegura que ela acha que ela assumiu uma posição, um cargo, e por isso ela não pode aprender com a equipe. E que desperdício de oportunidade, né? Porque, Nossa Senhora! Uma coisa do coaching, isso que você falou agora, Flávio, uma coisa do coaching e da liderança, da gestão super, super bacana, é que se você fizer um trabalho de desenvolvimento, que é essa proposta nossa, né, do cotidiano, você vai ser obrigado, cara, a se desenvolver muito mais rapidamente. Exato. Porque as pessoas, a partir do momento que você leva a régua delas, não adianta você voltar lá para contar a mesma historinha, não. Elas querem outra história. É isso mesmo. Você é obrigado a se coçar. Você é obrigado a se coçar, cara. Entendeu? João, é isso mesmo. E é isso mesmo. E eu vou confessar um negócio para você aqui. Vocês me provocam o tempo todo, cara. Você me provoca. Cara, semana passada eu estava com a Adriana fazendo uma live aqui. Pelo amor de Deus, a Adriana me enche o saco, ela me provoca, cara. Porque ela vai com conhecimento e me traz coisa. E se eu não me reinventar, cara, eu fico pra isso trás. aí. E o líder é a mesma coisa. Quando ele abre esse espaço para a equipe se desenvolver, ele é o maior beneficiado, porque ele vai aprender junto, não tem jeito. É um processo sem volta, né? Sem dúvida nenhuma. É processo de feedback constante, o tempo todo, cara. Nas duas direções. Sim. Entendeu? João, conta para nós, João. O pessoal aqui, o pessoal está perguntando aqui da tua experiência, o que você tem feito. Eu só queria dizer que, cara, tem muita gente legal aqui falando, João. Eu não consigo acompanhar isso, né, cara? Isso eu não consigo acompanhar, né, cara? Porque passa muito rápido aqui na frente. Eu não sei quais são as pessoas que estão aí, cara. Pô, cara, manda um beijo para todo mundo aí. E queria agradecer muito a todos vocês aqui pelo carinho, mas, meu, muito legal mesmo. E, João, mas e aí? Como é que você tem usado o coaching no seu ambiente profissional? Como é que tá rolando isso?
Flávio, assim, o coaching, cara, na verdade, eu, eu diria que o coaching, eu respiro o coaching, cara. Não é uma questão de ambiente profissional. O coaching está presente na minha vida em tudo. Né? O auto-coaching, que é a nossa última etapa do nosso modelo de trabalho, né? Que é a sustentabilidade, que é o que me permite colocar metas, objetivos, traçar, desenhar caminhos para mim mesmo. E, sobretudo, cara, como transferir isso para as pessoas o tempo todo? Eu estou conversando com a minha filha, eu estou fazendo coaching. Eu estou conversando. Ontem eu estava conversando com a filha de um amigo que me ligou, e a gente estava trocando ideia, batendo um papo, e eu fazendo coaching. Um coaching para uma menina de 14 anos, de uma determinada maneira, de uma outra forma, com perguntas lúdicas. E no final do bate-papo, eu falei assim, tio, foi tão bom... tio, porque eu sou o tio dela, né? Ela virou para mim e disse, tio, foi tão bom conversar contigo. Então, esse trabalho de ampliação de consciência, de você entender força e barreira das pessoas, de definir aquilo que está incomodando ela, de propor metas graduais, mais desafiadoras. Não é propor coisas por propor, né? Propor coisas que coloquem a pessoa no caminho, na direção, olhando para aquilo que está lá na frente. Ser empático. Você vai ser empático, não tem problema. Você só não vai abraçar a pessoa e sentar na calçada e chorar os dois juntos. Nós vamos pegar, olhar e falar assim, cara, tá doendo? Que bom. Não quero que doa mais, não é isso. Como é que a gente faz para parar de doer pelo menos um pouquinho? Sim, sim. E qual a sua responsabilidade nisso, né? Porque a responsabilidade da mudança é da pessoa. A gente no coaching, você dá o direcionamento, faz a pergunta, você dá o aconchego, mas a pessoa que faz a mudança, né? Exatamente. Então, ela está presente em tudo no que eu faço, Flávio. Eu diria para você, assim, com o time, definição de metas, estruturação das questões que a gente está tentando buscar, checagem e acompanhamento disso, dar sustentabilidade para as pessoas, dar poder para as pessoas. Todo o resultado é delas. Todo o resultado é delas. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Reconhecer isso é fundamental. Chamar a atenção é fundamental. Sobretudo quando você definiu e a pessoa tinha combinado contigo o que era para fazer, porque aí fica muito mais fácil, porque não foi eu que falei, foi ela. Sim, exatamente. Entendeu? Nós vamos fazer o quê? Isso aqui, você concorda? Concordo. Você entendeu? Entendi. Aí vem, não fez, aí a gente vai conversar assim, cara, o que você acha que eu estou sentindo agora? Por aí, cara. Ô, João, tem uma pergunta aqui do Ricardo Ventura, que acho que ele conhece há muito tempo. Esse é amigo. E ele fez uma pergunta muito legal aqui, que acho que vai ilustrar um pouco, né? Qual que é a diferença do João Guedes, que ele conheceu em 2006, e agora o João de hoje, né? Esse profissional. O que mudou, João? Cara, eu diria pro Ventura aí, meu amigo, meu querido Vaguinho, ele sabe do que eu tô falando. Que além do cabelo, né, cara, que eu já tinha, né, cara? É justamente essa questão de autoconhecimento, cara. Para mim, a minha virada de chave foi me entender melhor. Porque a partir do momento que eu me entendo melhor, que eu conheço os meus limites, que eu conheço as questões que vão me afligir, que eu começo a entender como elas vão me pegar, como elas vão me incomodar, eu posso começar a melhorar aqui o meu jogo, cara, anterior, e me antecipando para essas questões. Então, vai acontecer de você ser pego de surpresa? É lógico que vai acontecer. Mas se entender seus medos, entender suas potencialidades, entender aquilo que você não faz bem, entender aquilo que você faz bem, entender que aquilo que você não... Tem coisas que você não vai fazer bem, tudo bem. Você não vai morrer por causa disso. Desde que não seja a atividade final do seu trabalho. Né? Você tem que entender que tem coisas que você vai... Eu vou dar o exemplo do inglês. Né? Hoje, eu preciso falar inglês. Então, não tem mais como eu adiar ou colocar para depois isso. Então, essas questões de você olhar para você mesmo imparcialmente, eu até já falei sobre isso. A diferença para mim é essa. Eu tinha um pouco mais de condescendência comigo mesmo que eu não tenho mais.
Uhum. Eu converso comigo com muito mais sobriedade. Eu acho que essa é a grande diferença. E aí fica mais fácil lidar com os outros, Flávio, entendeu? Não, entendo, João. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Maciel, que eu queria trazer para a nossa discussão, mas só uma observação sobre isso, João, porque isso é muito sério, né? Existe um limite muito tênue entre você é, não ser condescendente com você, né? É isso aí. Palavra difícil, hein? Então, É. existe um limite muito tênue entre você não passar o pano em você mesmo e, ao mesmo tempo, você ter um nível de cobrança tão alto que você não permite se valorizar. Então, são dois Sim, extremos que a gente tem que buscar um equilíbrio nisso. Cara, eu tenho que me valorizar sim, eu tenho que valorizar as minhas forças, aquilo que eu sou, aquilo que me trouxe até aqui, tem um baita valor. Mas eu não posso deixar de olhar para a sombra que eu carrego comigo e fazer de conta que está tudo bem, porque senão não tem autoconhecimento nisso. Então, esta busca do autoconhecimento, pautada num equilíbrio daquilo que eu tenho de forças e que eu tenho que me desenvolver, é fundamental para a gente não ficar indo nos dois extremos. Né? E aí, eu queria emendar na pergunta aqui do Maciel que ele fez para a gente, que é assim, né? João e Flávio, qual a opinião de vocês sobre a importância do conhecimento? E se isso realmente empodera as pessoas? Cara, eu diria, aí depois, João, eu queria te ouvir também, mas assim, eu acho que sim, que o conhecimento é poder, sim, o conhecimento direcionado naquilo que você realmente precisa para chegar onde você quer. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, talvez o meu conhecimento só me enlouqueça. Agora, quando eu tenho clareza do meu objetivo, do meu propósito, da minha missão, buscar o conhecimento certo para aquilo me empodera muito. E dentre tudo isso que envolve o meu conhecimento, eu diria que fundamentalmente estaria o meu autoconhecimento. O verdadeiro poder vem daí. E acho que sim. tudo que o João falou para a gente hoje aqui está muito ancorado nisso, no autoconhecimento. Faz sentido, João? Tá junto comigo ou não? Não, completamente, né, Flávio? Completamente. Eu acho que essa questão do que é conhecimento e do que é dado, né? Porque dado que eu digo é informação. Porque existe muita informação disponível, mas nem todas elas vão fazer parte daquilo que você precisa para compor o seu conhecimento. Você tem que saber entender aquelas coisas que você vai colocar para dentro do HD e não tem jeito, você precisa disso, e daquelas que se você ficar colocando, enchendo o teu HD, você só vai ficar cego. Você só vai ficar duvidando de você mesmo o tempo todo. Para dar o próximo passo vai ser sempre a visão do Pareto, né? Para dar o Sim, próximo passo vai ser difícil. Então é sim. muito importante a gente ter essa questão do autoconhecimento para você tomar decisões baseadas em informações de maior qualidade e Sim, não sem em dúvida. poeira, em coisa que só te tira do foco. Para mim, isso faz muita diferença. E a questão do autoconhecimento, ela é fundamental para você entender aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa, desde que você esteja lançando sobre você mesmo aquele olhar justo, imparcial e desafiador. Quem assistiu Meu Nome Não é Johnny, a juíza fala para ele assim, o verdadeiro local de nascimento da pessoa é quando ela lança sobre si mesmo um olhar justo, imparcial e desafiador. Muito Ela legal. fala que... Então, para mim, você fazer isso é um enorme desafio, porque você ser imparcial é possível mesmo, é difícil pra caramba, mas se você consegue, olha, tanta coisa fica mais fácil de enxergar, vale a pena. Muito legal. Adorei essa frase. Muito legal. Ô, João, você sabe que. Bom, na verdade, eu vou te falar duas coisas, né? Você, para mim, é um dos meus melhores alunos. Já te falei isso várias vezes, né? E vou te falar que nesta caminhada, quando eu resolvi entrar no mundo digital, eu tive a grata surpresa de ter excelentes alunos. Um deles é um rapaz que está aqui hoje, que é o Fernando Costa 4.0. Fernando nunca tinha me visto na vida, João. Fernando não me conhecia, É, diferente de você, que me viu lá na empresa e tal. Fernando nunca tinha me visto. E ele resolveu embarcar comigo em aprendizado, ele fez o líder de resultado, ele fez a formação em coaching, é um cara que acompanha direto, é um cara que é sedento por conhecimento, e ele fez é, uma colocação aqui que eu acho que a gente precisa discutir também.
A gente falou de autoconhecimento, mas ele está indo além, ele está falando em autodesenvolvimento. E ele coloca, né? Ele coloca Flávio e João. Então, seu colega, o Fernando, falando, João, Flávio e João, no meu entendimento, se o coach não mudar a nossa vida, a gente não consegue ser um bom líder coach. E faz todo sentido. Como é que eu posso ser um bom líder coach com a minha equipe se eu não me permitir passar por uma transformação interna? Se eu não tenho o meu autodesenvolvimento, se eu não tenho o meu crescimento, como é que eu posso querer levar isso para fora? Para mim faz todo sentido, João. É para você. Cara, para mim, essa é o âmago da questão. O cerne. Como é que eu vou transferir aquilo que eu não consigo fazer? Aquilo que não cabe para mim, que não faz sentido, que eu não consigo colocar para dentro da minha vida. Seu discurso fica vazio, né, cara? É muito complicado, né, cara? Então ele tem toda a razão. Tem uma passagem, você vai lembrar disso, João, na tua formação, eu falo para vocês, né, que a gente só consegue levar o outro por um caminho que eu trilhei. Porque se eu não conheço o caminho, fica meio inseguro passar por uma floresta escura, né? Fica meio difícil, né? E acho que tem tudo a ver com isso daí. E a gente conversou sobre esse conceito, Flávio, não sei se você vai lembrar, você falou para mim assim, João, o líder só consegue levar as pessoas por caminhos que ele já trilhou. Lembra disso que a gente conversou sobre isso? Com certeza. Sim, sim. E aí eu te provoquei, né, cara? Talvez o verdadeiro líder seja aquele que consiga transcender isso. Porque se é novo para todo mundo, e ainda assim as pessoas estão olhando para você com a expectativa de que você vai levá-las na direção daquilo que é razoavelmente mais seguro, talvez esse seja um dos papéis do líder também, porque você navegar apenas em mares que você está com bússola, está com mapa, está com tudo, você não tenha se desafiado ao limite a sua liderança, porque quando você encara situações que te metem medo, que você não sabe para onde está indo, é aquela história de que quando o aprendiz está pronto é que o verdadeiro mestre aparece. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que isso faz parte também, né, cara? Mas isso daí separa os homens dos meninos, né? Porque o líder, quando ele está naquele momento em que o caminho adiante é um caminho que é obscuro, mas precisa ser explorado, ele vai falar para a equipe, bicho, é o seguinte, eu não sei qual caminho, mas vamos nessa, tamo junto, bora lá, e a gente vai. Agora, o chefe, ele empurra, não, vai lá, bicho, você vira lá, vê o que dá. E se der ruim, ele põe culpa no cara ainda, né? Então, acho que isso separa um pouco os meninos dos homens aí, né? Os chefes de verdade, né? Com certeza, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. João, eu estou vendo um elogio aqui da Jéssica, que é uma menina. Aliás, a Jéssica é um exemplo que vale para todo mundo que é líder, né? Jéssica é uma menina que ainda não ocupa um cargo de liderança. Bicho, mas essa menina tá acompanhando, ela tá estudando. Ela começou agora no DL, que é o nosso Domínio de Sua Liderança, que é um programa novo, que João ficou bala, cara, ficou bom demais. Essa menina, ela tá com uma bagagem que pouco gestor tem. Agora, você imagina a pressão que isso vai causando na liderança se você não se prepara, se você fica estagnado. Você pega gente boa como essa. Como é que faz, né, João? Se você está acomodadinho ali na sua zoninha de conforto, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa estar muito atualizado, cara. Precisa estar entendendo o que está acontecendo à nossa volta. Precisa ser contemporâneo. Você não pode parar, cara. Você está contemporâneo é fundamental. Ouvir. Eu tô com meus 51, mas minha cabeça tá super aberta, cara. Tô sempre escutando. Eu aprendo o tempo todo. Onde eu tiver, eu tô fazendo pergunta. Aliás, tem gente que não me aguenta mais, porque eu faço pergunta de tudo. Pareço criança de 5 anos. Eu quero entender as coisas, cara. E assim, faz muito bem a Jéssica, cara, de fazer isso que ela tá fazendo, porque aproveitar esse momento de pandemia para melhorar você mesmo é... Quem não sair desse momento melhor, cara, perdeu tempo. Ó, João, vamos combinar o seguinte, o pessoal que te acompanha aqui, ó, sei que principalmente, quando o João fizer aquelas perguntas boas, que desafia, que provoca, ó, aí tem a mão do Flávio Lettieri. Quando for pergunta, já fala, pô, o João não aprendeu nada. Tá bem, tá combinado. Brincadeira, João, estamos juntos no barco, parceiro. Sempre juntos no barco. João,
eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho super importante sobre a questão de coaching ainda, que você acabou indo um pouquinho para lá. Mas, assim, eu acho que é muito importante as pessoas que vão aprender o coaching, que vão usar isso no dia a dia, entender o seu verdadeiro papel enquanto líder coach. Por quê? Coaching, por definição, é você ajudar a pessoa a estabelecer um objetivo e, a partir do objetivo claro, construir um plano de trabalho, um plano de ação, baseado no ponto de partida dela. Então, a essência do coach é isso. Ponto B, ponto A, caminhos, forças e fortalezas e barreiras, ok? Só que quando você fala de uma empresa, o objetivo ele já vem pronto, a meta vem pronta. Como é que você está fazendo hoje para conciliar esses dois elementos? Aquilo que é o coaching na essência com o fato de estar dentro de uma organização. Essa pergunta é excelente, né, Flávio? Assim, a gente tem que ter muita atenção nisso, porque a gente é pago, né, a empresa nos contratou para entregar aquilo que se espera da sua unidade. Isso está claramente definido, se assina um contrato com esse objetivo, metas corporativas, né? Então, a prioridade 01 é essa. Porque se essa não existir, nada do restante acontece. Se você não entregar seus objetivos, você não tem condições de fazer o restante. Quando você começa a implementar o coaching, cara, e provar que existem ganhos pessoais claros, que as pessoas se percebem avançando, é muito importante você rapidamente conectar isso com o trabalho que precisa ser feito para entregar a meta desejada. Perfeito. Muito rapidamente você fazer essa ponte. Se você consegue fazer isso, se isso está combinado, o espaço, o clima para o aprendizado mútuo está pronto. Ele se instala. O que você não pode é fazer com que uma coisa avance e a outra não. Então, e aí vem aquela história que eu estava falando. Tenha certeza de que quando você faz isso, seu trabalho aumenta. Porque as pessoas passam a estar mais preparadas, passam a exigir mais de você, passam a exigir mais delas mesmas, começam a fazer perguntas diferentes para você a respeito delas, começam a trazer mais ideias colaborativas para como chegar naquilo. E aí elas começam a liderar seus próprios projetos, cara. E aí o volume de trabalho passa a ser, vai para a cabeça pra caramba. Você começa a ter visão do todo. As pessoas se entregam colaborativamente. Os times se unem por complementaridade. Você vai vendo as pessoas se encaixando melhor, porque cada um entende o que faz bem e o outro que não faz, aquilo que você pode aproveitar. Então, essa questão de você conectar muito rápido o que as pessoas precisam para se desenvolver com o objetivo, o resultado esperado, que é por isso que nós estamos lá, é fundamental. Senão você se perde no caminho e a coisa fica insossa. Então, foco no resultado nesse sentido é fundamental. É assim que... Eu acho que dá até para dizer o seguinte, João, pegando um pouquinho do que você está trazendo da sua experiência, é assim, quando você se propõe a implementar uma metodologia de coaching com a sua equipe, num primeiro momento, você vai ter muito mais trabalho, porque você tem que entregar o emergencial e trabalhar o desenvolvimento para que aquilo aconteça no longo prazo, porque ninguém se desenvolve da noite para o dia. Só que vai chegar um momento que existe uma virada na curva, que aí você, não é que você vai trabalhar menos, mas você com menos esforço, você vai conseguir ter mais resultados. E, consequentemente, você consegue sair de um papel de apagar incêndio, de ficar preso na operação, para uma visão mais estratégica. Por quê? Porque a sua equipe já está preparada para fazer aquilo com mais excelência. Então, me dá essa sensação de que é um investimento que você faz de médio e longo prazo. Faz sentido isso, João? Completamente, Fábio. Você tem que saber que em alguns momentos você vai ter que acelerar, você vai ter que mentorar, você vai ter que dizer, mas com o passar do tempo e o bom desenvolvimento desse trabalho, as coisas vão se encaixando nesse nível que você está dizendo, assim, nesse nível de harmonia, nesse nível de orquestra. Cada um vai sabendo muito bem o seu papel. Aliás, as pessoas, quando sabem o seu papel e por que elas estão fazendo aquilo, fica muito mais fácil elas fazerem, né? Sim, só que nem sempre é possível isso acontecer. Às vezes você tem que fazer, tem que entregar e pronto. Agora, entender isso também é fundamental. Que nós temos momentos que isso vai acontecer e nós temos momentos que nós vamos poder raciocinar e avaliar um pouco mais.
Eu acredito que quanto mais a gente esteja trabalhando naquilo que eu entendo, que eu compreendo qual é o que está acontecendo, pô, a minha entrega, ela pô, exponencia, né, cara? Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, tem uma pergunta que eu acho que é importante te fazer, talvez eu te coloque numa fogueira, mas eu acho que é importante, eu vou correr o risco da pergunta, tá? É, Mas em respeito a todo mundo que está nos ouvindo, você fez uma escolha, e essa escolha é implementar um coaching de uma maneira estratégica, de uma maneira responsável na sua gestão de pessoas. Você tomou essa decisão. Dá certo. Você tem tido resultados com isso? E aí a grande pergunta, né? O coaching realmente funciona ou isso é balela? Não, e eu estou falando de resultados não daquilo que é o teu bem-estar, não do teu ego, mas o resultado mesmo de performance de equipe, de melhoria. Funciona para você, João? Pergunta muito, dura, né, Flávio. parceiro? Não é não, Flávio. Não é não. Funciona muito, cara. Assim, eu vejo sucesso no coaching. E aí, quando eu digo sucesso, eu não estou falando especificamente de entrega de resultado apenas. Isso é fundamental. Peça 01. Resultado é o que nos mantém e que nos dá a possibilidade de continuar fazendo coach com o time. Senão não tem time, não avança. Tá Né? certo. Agora, você vê que as pessoas entendem que sucesso é se suceder. Quando a pessoa percebe que ela hoje olha para o ontem e fala assim, caramba, eu avancei, puxa, eu estou enxergando mais, caramba, eu quero mais disso, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Essa é a chama do coaching, para mim. E não é aquela questão onde você vai tomar essa visão só porque você e a sua mãe acham que você melhorou. Porque aí não vale, né? Porque mamãe e a gente mesmo não vale. É você receber isso de feedback dos colegas. Você vê teu time, às vezes, trazendo para assim, cara, eu estava num fórum, o pessoal virou para mim e falou assim, cara, aquilo que você fez foi bacana, aquele comentário que você fez foi legal. E aí a pessoa vem dizer para você assim, cara, aquele lance que você falou foi fundamental para que a pessoa me dissesse isso. Eu falei assim, cara, fundamental foi você ter feito. Senão ninguém ia te dizer. E isso alimenta, né, essa vontade da pessoa continuar. Cara, ninguém faz as coisas erradas porque adora fazer aquilo. Ninguém está procurando erro. Uhum. Né? Quando você consegue instalar em você mesmo e nos outros, né, esse desejo do crescimento, do aprendizado, do desenvolvimento, cara, não tem limite. Para mim, não tem limite. Então, para mim, vale a pena dar resultado. Tem que equilibrar para você poder saber fazer as duas coisas. Tem hora que você vai ter que partir para... Eu tinha um chefe que falava, cara, tem dia que a gente vai fazer serão e comer pizza. Nós vamos ralar. Agora não dá para fazer serão e comer pizza todo dia. Tá certo, exatamente. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. É Ninguém verdade. aguenta isso. É verdade. Então, bom, para mim tá aí, cara, essa questão de dar certo, dá certo. Tem sucesso? Tem sucesso. Sucesso é o quê? Se suceder. É avançar. É você saber que hoje você andou um pouquinho mais do que ontem, que você fez um novo download, que você pode estar ficando careca, diminuindo de tamanho, mas você está na sua melhor forma. Você está com o seu melhor programa. Entendeu? Para mim é isso. Então, esse sucesso, se suceder, vou te dar um feedback aqui, ó. Tem uma aluna minha do DL, do Sua Liderança, que eu também não conheço pessoalmente. Aliás, esse mundo digital ele é muito louco, cara. Hoje eu tenho, cara, centenas de pessoas que são meus alunos que eu não conheço pessoalmente como eu conheço você, né? E essa aluna, a Fátima, ela colocou assim, ó, boa noite. Achei legal. Eita, João, não te conhecia. Mas essas suas palavras em relação a aprender todos os dias estimulam qualquer ser humano. Parceiro, então você está aí, ó, você está se sucedendo. Então as suas ideias estão indo adiante, cara. Ah, que legal, Flávio. Pô, Muito legal. muito da nossa realização está nessas coisas, né, Flávio? Com muito, certeza, cara. com certeza. Muito. Eu não sei se é teu amigo César do Carmo 2009. Ou boa noite, tudo de bom. Dá um alô aqui, pessoal de Ribeirão Preto. César, Brian, Sara, Antônio, Sônia, Adriana. E fala aí que não está dando para enxergar, o som tá ruim também, mas tudo bem. Não sei se é com você, João. Se é você que conhece, mas estão mandando um abraço. Nosso amigo Rufino mandando um abraço também. Isso aí. Você é velho de guerra. Falando. O William perguntando aqui, João, qual a dica para descobrir o melhor caminho para despertar o autoconhecimento de cada um?
A dica para... Cara, entender a pessoa. Fazer as perguntas importantes. Entender os medos. Aproveitar aquele tempo que você tem para almoçar e tentar enxergar a pessoa por inteiro. São 10, 15 minutos por dia que você vai checando, investigando, conversando, e você passa o restante do dia focado no resultado, entregando o que você tem que entregar, buscando as suas metas e ampliando o conhecimento seu da pessoa e dela de você mesmo, dela do contexto. E daqui a pouco ela faz uma pergunta que ela nunca tinha feito e você fala assim, olha essa pergunta que você nunca tinha feito, por que você fez ela? E aí você vai ampliando consciência, vai ampliando entendimento, vai fazendo ela enfrentar coisas que não tinha noção que a atrapalhavam. Para mim é por aí, cara. E tem um detalhe importante, né? Que acho que vale complementar para o William aí, que é o seguinte, eu só vou conseguir fazer o outro ir além se eu perceber o outro. Se eu perceber quem ele é, como ele está. E para perceber, eu não posso me limitar àquilo que eu vejo. Os meus sentidos têm que estar muito mais aflorados. Essa é a chamada escutativa, que é você perceber não só aquilo que a pessoa fala com a boca, mas é aquilo que as entrelinhas estão dizendo e que às vezes tem muito mais significado do que a palavra que sai. E às vezes até o silêncio da pessoa fala muito mais sobre ela do que 1000 palavras que ela possa dizer ali. Porque essa conexão de alma é fundamental na liderança, não tenha dúvida disso. Né? Até respondendo a pergunta que o Wagner faz aqui, né? Ele fala, Flávio e João, o coaching utiliza a liderança situacional no trabalho? Eu diria que se não fizer isso, não é coaching, porque se você não entender cada indivíduo no seu momento, na sua particularidade, você não tem como usar o coaching em lugar nenhum e muito menos no trabalho. Tá certo, João? Eu diria que o coaching é, para mim, a ferramenta mais situacional que existe, porque você analisa cada instante da pessoa, cada momento que você está vivendo, interior, interno e externo, cada questão que chega. É uma investigação momentânea a todo tempo. Então, é super situacional, não é só situacional, não, ela é super situacional. Tá como você falou, ouvindo com o corpo. Eu digo isso pro meu time, né, cara? Quando alguém estiver falando com você, cara, ouve com o corpo. Não ouve só com os ouvidos, não. Deixa a pessoa perceber que você está escutando ela, que ela tá falando e o que ela tá dizendo, cara, tá te modificando. Que ela tá falando, ela tá quase vendo que você poderia dizer aquilo no lugar dela. Quando você consegue isso, cara, a conexão tá feita. Cara, João, você tá dando spoiler da minha aula de amanhã, cara. Você deu spoiler. Eu tenho aula amanhã com o pessoal do Domínio da Liderança, né? A gente está na 4ª aula e são todas ao vivo, né? E eu vou falar exatamente sobre isso na hora do feedback. O quanto você precisa trabalhar a tua expressão corporal, de se aproximar, de se empoderar, de olhar. Porque se você não trabalha esse movimento corporal, a sua comunicação ela fica pela metade. No falar, no ouvir, é quando o outro fala que você faz aquela respirada, aquela balançada de cabeça, para o cara falar, pô, ele está aqui comigo, né? Tá junto, tá presente. Isso faz toda a diferença na comunicação, toda a diferença. Tu deu um spoiler agora, parceiro. Foi mal. Não era a intenção. Não era a intenção, pô. Mas comunicação é exatamente isso, né, Flávio? Assim, o objetivo da comunicação é tornar comum, né? Tornar comum. Comunicação, tornar comum. Se eu quero tornar comum, cara, nada mais interessante do que eu parecer, inclusive, com a outra pessoa que está falando comigo. Sem dúvida, sem dúvida. Aí a gente teria que entrar num campo mais amplo, que é o da neurolinguística, para falar de rapport. Sim. Aí é outra história. Quem sabe numa próxima live, né, João? Tamo aí. Por que não? Aliás, assim, você sabe que eu tô super feliz com a nossa conversa aqui, mas juro, eu senti falta de estar te vendo, porque é como se eu estivesse pela metade, cara. Apesar de estar te ouvindo e conseguir meio imaginar você aí, mas senti falta. Eu quero uma próxima que a gente possa se ver de verdade, João. Pô, se a turma topar, se você me convidar e a turma topar, eu tô dentro demais, pô.
Gente, é o seguinte, ó, se a gente vai fazer uma volta pro João aí, por favor, manda para mim um joinha, um coraçãozinho aí, para a gente saber que é isso mesmo que tá valendo, que aí a gente vai voltar ao João, tá bom? João, acho que a gente está acabando nosso tempo já. Como eu derrubei a live, eu estou meio perdido se está acabando, se não está. Então, eu queria passar para você fazer teu fechamento, parceiro. Porque, assim, te agradecendo muito, porque foi muito legal mesmo. Eu não tinha dúvida de que ia ser muito bacana estar aqui com você, pelo carinho que eu tenho por você, que eu sei que é recíproco, a gente tem uma amizade que é verdadeira, é uma coisa fraterna. Então, assim, cara, eu estou muito feliz. Queria te ouvir aí nesse fechamento de live, ó. E só dizendo que a galera já está colocando aqui, João, então não tem volta, tá? Já tem o volta, João aí. Tá Pô, bom? para mim é um prazer. Você sabe disso, né, Flávio? Você sabe que a relação que a gente acabou desenvolvendo, ela transcendeu a questão do mestre-professor, virou uma bagunça isso, né? Um para um lado, outro para o outro. Enfim, é uma união bacana beça. E assim, já que eu tenho que deixar uma mensagem, aqui me ocorre, cara, já posso ir na direção da mensagem, Flávio? Claro, vai antes que o Instagram Então, encerre mais aqui. então vamos lá, cara. A gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, de isolamento, e onde a gente tem tido muita oportunidade, quem está buscando isso, de trocar ideias. E esses dias eu estava lendo a respeito de uma historinha oriental que conta que duas pessoas que vêm na mesma direção, né, na estrada, perdão, numa estrada em direções opostas, carregando um pedaço de pão, se quando elas se encontram, elas trocam esse pedaço de pão, cada um vai embora com um pão. Agora, se essas duas pessoas vêm em direções opostas, na mesma estrada, carregando o seu pão, e quando se encontram, elas trocam ideias, cada uma vai embora com duas ideias. Eu Legal. acho que a gente está vivendo muito esse momento, cara, de trocar ideias para que todos tenhamos pão. Essa, para mim, é o momento que a gente está vivendo agora. Trocarmos ideias para que todos nós tenhamos pão. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Meu parceiro, olha só, eu queria te dizer que eu tenho certeza que essa troca de ideias que nós tivemos aqui vai levar pão para muita gente.